Oi, gente, bem-vindo à minha terra. Aqui numa quase tempestade, a gente não tá com chuva, mas tem muito vento, caindo muita grimpa no chão, mas o bom é que refrescou nesse verão terrível. E tem um trabalho que faz tempo que eu quero fazer, porque já tá me irritando. Às vezes a gente vai lá, compra uma mudinha e espera muito para que ela produza, mas nem sempre é assim. E algumas vezes então a gente vai ter o azar de não ter uma planta produtiva. Seja porque ela foi feita de semente e a genética não era boa, ou talvez foi comprada em um local que a gente não sabia se realmente era bom. Tem vários fatores, tá? A gente primeiro tem que ver sempre se a adubação tá boa, se a luz tá boa, se o solo tá bem drenado, mas tem água suficiente para o desenvolvimento da planta. Se tudo isso é descartado e a planta ainda não produz, infelizmente a gente tem que ou descartar essa planta ou deixar ela ali para outras funções, como por exemplo se for uma árvore para sombra ou para a estrutura do jardim. Nesse caso, eu tenho essa amoreira aqui sem espinho, querendo sempre invadir para os outros lados. Dá para ver que ela está aqui no caminho, né? Avançando para cima do gramado. E também está competindo com minhas framboesas que sempre estão produzindo, tá? Então eu prefiro dar prioridade às framboesas, tá? Essa amora aqui, a gente vê que ela cria essas flores, ficam assim, dá um pouco de esperança, mas logo elas ou secam ou no máximo formam isso, ó, um gominho. Então não vale a pena ter ela aqui. Então vamos eliminar ela. Eu já tenho essa planta aqui, já faz quase 4 anos, eu acho. Foi bem no início, antes de construir a casa, que eu plantei ela. Tive que concretar uns postes para dar estrutura e tudo. E aqui tá ela, ingrata. Então hoje ela vai sair daqui. Então eu esperei bastante tempo, porque às vezes quando que alguma planta é feita desde semente, ela demora mais para frutificar, mas não é o caso. Ela já teve muitas florações e nunca tive nenhuma retribuição dela. Nem sei como é que é o fruto, porque nunca tive fruto. Então, adeus. Dói, mas é o que a gente tem que fazer. A maioria das amoras também, eu percebo que elas enraizam muito fácil. Então, se elas tocam no chão, a maioria delas vai começar a enraizar. Então, isso vai ser um problema no descarte também. Porque se a gente pegar esses galhos aqui e tocar em qualquer lugar, ela pode cair no chão e enraizar. Essa daqui eu não tô com muito medo, porque nunca tive um enraizamento dela. Mais uma coisa estranha, né? Dessa planta. Vou ir eliminando aqui, né? O volume dela. Bom, e agora já consigo chegar mais nas raízes. E a gente pode ver, vou mostrar aqui para vocês. Olha só, ela não tem nenhum enraizamento ao redor, tá? A gente tem a mata aqui, mas ao redor tá limpo. Não é que nem, por exemplo, essa framboesa, ó, que eu tenho um pé aqui, outro pezinho ali, elas vão se expandindo para os lados. Aqui até tem uma, ó. Uma enraizou. Aqui, ó. Mas só isso, muito pouco em comparação aos outros tipos de amora e também a framboesa. Então eu acho que eu vou poder descartar ela, vou colocar igual ela num lugar mais seco, mas ela não tem um poder de enraizamento tão forte. Vou ter que buscar a pá lá, porque eu esqueci de pegar ela. Minha cabeça anda meio voando esses dias. Bom, essa chuvinha vai ser muito boa, porque eu vou conseguir trabalhar de novo o solo. O solo estava muito duro nas partes que eu ainda não tinha arrumado, né?
Então eu não conseguia mais fazer nenhum bancal novo, não conseguia mais plantar nada, tava terrível. Então agora, esses dias eu vou poder trabalhar de novo, ainda que foi pouca chuva, né? E várias coisinhas gostaram da chuva, na verdade, não só eu. As trombeteiras estão a coisa mais divina, tô dormindo com a janela do meu quarto. Ali tá a janela do meu quarto, né? Tô dormindo com ela de noite todos os dias aberta, porque o cheiro dela agora quase não tem cheiro. Mas de noite é incrível. E olha que lindo, né? Fica a composição dela no jardim, né? Essa é filha dessa daqui, que também tá carregada. Essa quase morreu no inverno, tá? Ela apodreceu toda. Eu acho que eu mostrei pra vocês, né? Que eu tive que cortar lá embaixo e agora ela já tá bem brotada. E o único galho, né, que tinha sobrevivido na geada tá aqui. Cheio de flores, lindona, né? Mas vamos lá buscar a chave lá do paiol e assim eu já mostro outro descarte de planta que eu fiz para vocês. Vou pegar aqui então, já cheguei aqui no paiol, espero que esteja aqui. Não tá aqui a pá, já me lembrei onde é que eu deixei ela. Mas olha só, aqui eu tô fazendo secado ainda de algumas cebolas que ficaram para trás, que eu colhi depois. Aqui eu ainda tenho as cebolas famílias, que eu vou plantar essa semana agora com essa chuvinha. E vou mostrando aqui todos esses tecidos aqui, lençol velho, eu troquei as cobertas do carro também, dos bancos, né? Guardei tudo isso daqui por quê? Tudo isso daqui pode ser reciclado e por várias temporadas a gente vai conseguir no inverno proteger plantas da geada, tá? Então tudo isso eu não vou tocando fora, eu vou guardando porque eu consigo utilizar para colocar em cima das plantas no inverno e assim elas ficam protegidas. Igual os plásticos, tem certos plásticos também que eu vou guardando porque também ajudam um pouco, tá? Mas me lembrei onde é que tá. Ah pá, eu não sou uma pessoa organizada, eu tento ser, mas eu não sou. Mas já que a gente tá aqui, eu vou mostrar pra vocês uma coisinha. Você se lembra aquele jasmim do brejo? É uma planta que eu gosto bastante. A gente pode comer a flor, a gente pode comer o bulbo, o rizoma que ela dá embaixo. Ela é muito linda, fragrante, mas ela é uma peste, é uma planta muito invasora aqui no Brasil, tá? Então eu comecei a eliminar, a gente vai pra lá e eu vou mostrar onde é que eu tirei elas. Provavelmente vocês vão se lembrar de onde que eu tô falando. E a gente não pode tirar ela de um lugar e descartar, porque não importa onde ela enraiza novamente, tá? Então, ainda que eu não sou a favor de fazer fogo, muitas vezes não, algumas vezes a gente vai ter que fazer para tentar eliminar essa planta, tá? Então aqui essa semana eu depositei toda ela aqui em cima onde tem laje, para ela não conseguir enraizar de jeito nenhum. Peguei umas grimpas, aqui tem ainda um pouco, porque eu vou ter que fazer fogo de novo, e coloquei elas aqui para carbonizar mesmo. Sobrou um pouco de terra que estava envolta nas raízes e eu ainda tenho alguns rizomas. Mesmo meio queimado assim, se eu tocar em cima da terra, provavelmente ele ainda vai brotar, tá? Ó, esse daqui ainda tem bastante umidade, ó. Isso daqui brota se vocês tocarem em qualquer lugar. Então, para não continuar perpetuando o problema, a gente tem que queimar ela bastante para se desintegrar, tá? Então eu vou ter que juntar todas elas ali depois e queimar novamente. Isso é uma das coisas que a gente podia fazer com as nossas amoras, se elas são amoras que enraizam fácil, tá? Para não tocar ela no meio do mato e acabar então gerando uma população de amora que não vai ter nenhuma função, vai ser exótica no meio do mato. A gente tem que cuidar, né? Proteger essas zonas do jardim. Os milhos crioulos estão aqui já quase ficando bons, já comi alguns, para semente ainda falta. Vou mostrar aqui também, já que já estamos aqui, né? Aqui tá os feijões roxos. Olha que gracinha, eu não sei qual bem é a variedade, se é alguma que eu trouxe do Chile, o vento derrubou a planta aqui. Mas olha só, para mim é um Peter Pan. Olha, disco voador, ó. Olha que linda essa abóbora. Aqui tem os butternut.
E aqui eu tava fazendo essa semana alguns bancos novos para ter algumas variedades. Então tem aqui dália pompom rosa, dália simples vermelha, liliums que já vão abrir. Eles estão desgastados porque eu transplantei no meio de uma onda de calor, né? Mas tudo bem. Aqui tem alguns bulbos de lírio tigre e aqui o gladiolo creme com rosa, que eles já estão secando agora para manter a energia dentro da terra. E aqui é essa zona que eu tinha tirado os lírios do brejo, não sei se vocês se lembram. Foi bem difícil, provavelmente um ou outro vai brotar de novo, então eu tenho que ficar cuidando para ver se ele não vai brotar. E aqui eu me lembrei que eu tinha deixado a minha pá. Não façam isso, não deixem pá na chuva porque enferruja, tá? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então vamos começar a voltar lá. Ah, olha só essa cana índica, gente, coisa mais linda. Parece fogo. Lindona, né? E aqui estão as crocósmias que começaram a abrir, que também parece fogo, né? Essa variedade eu tenho à venda. Contra a luz assim, né? Ó, parece que acende mesmo, né? Linda, linda, linda. Eu passo o dia inteiro caminhando, caminhando, caminhando. Cada vez que passa, parece que vê mais coisas legais, né? Olha as aquilegia querendo abrir de novo. Então, onde já se viu nessa época do ano as aquilegias abrindo. Vou ter umas mudinhas da Campsis também para vocês essa semana. Essa semana não, semana que vem. Eu tô com muita vida agora no jardim. É muito bicho para lá e para cá. Tô quase não podendo vir no jardim. Ontem tentava ir para um lado, tinha aquele sabiá com filhotinho que não me deixava ir pro lado de lá do jardim. Aí aqui na frente eu não podia vir porque tinha uma corruíra com 2 filhotinhos. E tinha o lagarto aqui na frente também que tava querendo colocar eu pra correr. Tá vendo ali? Vamos ver se vai dar pra dar a volta. Olha o tamanho do negócio. Tenho medo de chegar mais perto. Ele vai me dar uma corrida. Mais perto que isso não chego. Hoje parece estar mais tranquilo, meio que saíram daqui. A corruíra ainda escuto que ela tá meio zangada comigo. Mas dá pra mostrar aqui rapidinho. A hortênsia Vanilla Fraise que eu tinha plantado, olha só, já tá meio rosinha. Ela derreteu um pouco por causa da chuva e o excesso de calor, mas ela já tá ficando rosa, né? Dá pra ver aqui. E a outra, Lemon Lime, é bem mais verdinha, né? Linda, né? Também tenho mudas já agora da Mil em Rama, que eu acho uma planta muito boa, com um bom movimento no jardim, né? E ela também é meio vazada, dá pra ver para trás dela, né? Então é boa para composições. Vamos continuar lá. Tá se vendo muito mais aberto, que eu acho que até a framboesa vai começar a produzir mais depois que eu tirar essa amora competidora. A alegria de pobre dura pouco, já tá ficando bem quente. Meu Deus, calor. Acho que encontrei um ninho de formiga. Ou não? Não, não era. Essa é uma das zonas que eu considero nobre no jardim. É um lugar bem drenado, mais perto do açude, perto de casa, então se eu precisar regar,
eu posso regar mais, então é um desperdício eu ter um lugar tão bom para uma planta que não é bonita, não atrai muitos polinizadores também. Essa amora aqui não vi muito polinizador. Então, tirar essa planta aqui estava mais que necessário. Eu ainda não sei o que eu vou plantar aqui. Tem que ser alguma coisa que dê para usar a estrutura, né? Foi tão bom ter feito ela para as framboesas. Talvez eu possa plantar mais uma framboesa, porque é uma planta que eu adoro comer. Aqui do lado tem um limão caviar. Bom, e era isso. E o que eu faço com tudo isso que eu fiquei aqui com essa matéria orgânica? Aqui, se vocês souberam que eu poderia colocar, por agora vai ficar em aberto, vou ter que tirar todas essas plantas não desejadas que estão crescendo também, né? E se vocês souberem o que colocar, ali me explique. Mas olha só a textura desse solo, olha. Não pode estar melhor que isso, ó. É uma textura granulada, tá? Com terra bem preta, drenado, mas meio úmido, tá? Então, assim é perfeito, tá? Ainda que tá quase a nível da água, ali tá a água, ele não fica empapado porque eu fiz um montículo aqui, tá? Então é só tirar um pouquinho essas plantas que tem por aí e plantar alguma coisa, talvez uma framboesa, como eu falei. E o que a gente ficou então é todo esse material aqui, tá? Não vou levar ele embora agora, mas vou mostrar o que eu faço com ele. Então, atrás de mim, vocês veem que tem um açude, eu estou no mesmo nível dele, mas se eu começo a subir para trás da casa, começa a ficar um solo bem diferente, não tão granulado como aquele ali, bem mais seco e com muita matéria orgânica. Se eu venho aqui na minha mesa de cultivo, dá para mostrar bem o que é o solo para vocês, aqui na Pavônia. Então essa é uma zona de araucária, então esse solo foi construído principalmente por raiz de araucária, tronco de araucária, espinhos de araucária, né? Então a textura dele é péssima, olha só, chove e não infiltra água quase. E é uma esponja, ó. É uma esponja que no inverno fica perfeita, né? Que fica com muita água, mas no verão ele seca por completo. Então se tu quer plantar alguma coisa, tu tem que afundar muito mais para chegar num solo um pouquinho mais feito. Mas daqui é tudo, e é duro às vezes, ó. É um material orgânico não decomposto ainda. Mas se a gente começa a agregar mais matéria orgânica por cima, principalmente material verde, como a gente tem ali, a situação começa a mudar um pouco. Então se eu venho, aqui tá a casa, né? Se eu venho aqui do lado, aqui vocês podem ver todo o material que eu vou depositando. Já plantei algumas coisinhas ornamentais também, mas toda a poda do jardim eu tô começando a trazer para cá. Esse aqui é um bosque muito lindo, ainda é bonito, né? Tem algumas árvores, tem algumas que ainda vão caindo, que nem aquela ali, né? Mas eu tenho umas árvores maduras, cheias de orquídea. Eu acho que eu nunca mostrei aqui para vocês. Então a minha ideia é ir depositando todo esse material aqui. Aos poucos, ele vai se decompondo, trazendo mais micro-organismos. Olha só a quantidade de colembolos, que seriam esses bichinhos brancos aqui, fazendo a decomposição dessa poda, tá? Com isso a gente vai trazer mais micro-organismos e essa terra vai se decompor um pouquinho mais rápido e assim vai criar solo e não ficar essa turbeira que a gente tem ali, né, de espículas de araucária, né? As grimpas, né, que aqui no sul a gente chama, ó, que seria isso. As araucárias não têm folhas normais, né, são essas acículas, tá? Então misturado começa a ficar um pouco mais fértil. Agora tá feio, obviamente, mas é para uma boa causa em um ano mais. Posso tirar o que sobrou aí, colocar em outro lugar e eu vou ficar com um bom material. Então já plantei algumas coisinhas, como por exemplo algumas azaleias pequenas. Como eu trouxe muita matéria orgânica para aqui, né?
Então, nasceu algumas coisas espontâneas, que nem esse Cosmos sulfúreos aqui. Tem uma crocosme ali no meio. E também já plantei algumas árvores. Ali na frente eu tenho um 7 capotes, que é nativo. Aqui tem limão Tahiti, ó. Apesar dos pesares, tá dando fruto. Ai, Samanta, mas esse Tahiti é muito pequeno. Claro, esse solo aqui é péssimo ainda, tá? E tá competindo com árvores muito grandes, que nem essas araucárias que a gente tem aqui. Mas tá produzindo, tá? Isso é importante. Vou ter que eliminar esse margaridão que brotou ali sem querer, tá? Mas aqui tem uma lima. Podei ela um pouquinho ontem. Aqui, ó, uma liminha. Lá atrás tem uma pera. Aqui tem um louro que tá penando. Ele simplesmente não gostou daqui. Mas tem um louro. Ali atrás tem uma nativa. Uma caroba, que é um tipo de jacarandá. Lindo, lindo. Tem muita coisa nativa por aqui também. E aqui em cima, onde era, tem mais um ninho aqui. Eu acho que eles saíram. Ontem eles ainda estavam no ninho. Será que a gente consegue ver? Eu acho que eles saíram, gente. Mas ali tem um ninho, ó. É incrível. Muitos bichos estão fazendo ninho agora. É lindo de ver. Então toda essa zona que vocês estão vendo aqui, que parece um caos agora, logo logo vai se tornar num jardim bonito, tá? Esse pedacinho aqui, dão poucos metros, né? Eu vou transformar em jardim. O resto vou continuar conservando mais pra cima. E aqui em cima vai ter a laje. Ó, a gente pode ver que o açude ficou lá embaixo, ó. A gente subiu, subiu, subiu. E vai continuar subindo aqui, ó. Tá tudo o índice tomando conta, né? Mas se a gente continua subindo, daqui pode ser um lugar muito bonito ainda. Colocar um banco aqui para tomar um chimarrão no verão. Que a gente tá bem mais alto já. As araucárias que caíram, né? Já estão tomadas por vegetação. Subi aqui. E aqui eu já plantei várias nativas. E algumas delas já estão bem grandes. Essa daqui... Opa, opa, quase caí. Essa daqui é uma paineira. Tá já grandinha. Aqui... Eu tenho que vir aqui e trabalhar, né, gente? Tá já afogado no mato, né? Daqui é um guabiju. Esse daqui é um ingá de macaco. Todas essas plantinhas vocês que me ajudaram a comprar, hein? Aqui uma quaresmeira. Ali atrás tem uma murta nativa. Deixa eu ver se eu faço a volta por lá. Murta brotando. Aí aqui eu tenho um limoeiro. Ali atrás eu tenho uma tipuana, que já tá mais grandinha também, né? Acho que é tipuana. Sempre me confundo tipuana com canafístula. E aqui, na verdade não é bom estar aqui embaixo do araucária com esse vento, né? Pra cair uma rama grande, né? E aqui eu tenho um umbu, que não é um umbu de vocês lá do Nordeste. Out. Esse não é comestível, mas ele dá uma árvore linda, linda. É uma fitolaca, tá? É uma planta demais. E lá pra trás plantei muito mais nativas. Dessa parte aqui pra trás vai ser tudo nativo, tá? Não vou alterar em nada. Mas essa parte da frente aqui, que
caiu a maior parte das árvores boas, eu vou tornar um jardim, obviamente, com função, né? As árvores de cima com frutos vão ficar, mas eu vou trazer algumas outras coisinhas ornamentais também. E aqui a gente já tá do lado do paiol novamente, fizemos uma volta por esse espaço que eu não sei, eu acho que eu não tinha mostrado para vocês ainda, né? Mas vai ser um espaço novo que eu vou poder trabalhar, mas vou demorar um tempinho ainda para chegar ali. Primeiro tem que fazer uma boa parte do pomar, que tá bem feinha, né? Mas vamos aos poucos. O ano vai ser grande, ainda estamos em janeiro, e se não 2027, 2028 e por assim vai, né? Bom, gente, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. A gente tem que aprender a como descartar bem os produtos, né? Não perder. Vejo que muita gente, né, vai tocando toda essa matéria orgânica fora, levando para o lixo, caçamba de lixo. E na verdade elas têm muitas funções, a gente pode usar elas de diferentes formas. Olha aqui que lindo, gente, a composição das coreópsis, lanceolata, coreópsis, tinctória e a acrocósmia, que parece fogo. E aqui em cima agora vai sair os líliums nativos não, né? Líliums selvagens brancos. Mas olha que lindo que fica isso, gente. As 3 plantas estão disponíveis para venda proximamente. O lílium branco também. Mas olha que lindo. E os passarinhos vindo comer. Eu não elimino todas as sementes, né? Assim elas nascem ano que vem e também servem de alimento para a fauna. Que lindo, né? E aqui na frente a gente tem uma pequena composição de primeiro ano, né? De Cosmos com Rudbeckia. Então, Cosmos, Rudbeckia, com lá atrás as crocósmias e coreópsis. Lindo, né? Os tomatilhos aqui crescendo. Tive que colocar a rede aqui nos feijões, porque tinha bicho comendo. Tentei plantar, tive que plantar de novo, porque me arrancaram tudo. Então, aqui tá uma forma de proteção, tá? Coloquei essa rede por cima. Bom, gente, então era isso para essa semana. Espero que vocês tenham desfrutado e que vocês tenham coragem. Se vocês têm uma planta que não está produzindo, que está aí enchendo o saco de vocês, tirando espaço, muitos de vocês têm jardins menores do que os meus. Bom, às vezes os ciclos fecham e a gente tem que eliminar coisas da nossa vida, tá? Então, me comentem se vocês têm uma plantinha que vocês estavam indecisos se iam tirar ou não, aqui nos comentários, e quem sabe a gente pode ver juntos se tem alguma outra solução, ou melhor, cortar fora e seguir a vida. Bom, gente, espero que tenham desfrutado desse tour e até a próxima. Tchau!